É um prazer estar com vocês aqui, tá? Para quem não me conhece, eu sou Luiz Paulo Pinho. Eu costumo dizer que eu sou um dos culpados pelo Jus Brasil, tá? As pessoas dizem que eu sou fundador, mas na verdade são 17 anos aí de uma luta bem grande. Do meu lado está a doutora Carol, que é uma juíza, amiga. É, Acho que ela não está me escutando, então não adianta fazer. Então, e a gente está aqui muito mais para bater um papo, né? Tentar olhar um pouquinho para frente, olhar para como o judiciário tem visto a questão da inteligência artificial, como ele tem reagido a todas as transformações que a gente tem vivido nesses últimos anos, né? E que tem sido num ritmo meio que frenético. Então, primeira coisa que eu queria dizer, doutor Carol, tipo assim, é que eu hoje sou extremamente orgulhoso do judiciário brasileiro, porque eu acho que o judiciário do Brasil ele serve de parâmetro para o mundo no que toca a absorção e a utilização dessa tecnologia hoje. Então tem sido algo muito bacana. E aí eu não gosto de falar, tá, gente? Então eu já peço desculpa, oratória para mim não é meu forte. Eu vou basicamente fazer pergunta para você, Carol, e você fala, combinado? Bom, então fechado. Minha primeira pergunta para você é: como é que você tem visto o uso da IA atualmente no judiciário, né? Quais são as iniciativas que você tem visto? O que é que você tem visto de bom? Porque eu sei de muita coisa, mas eu prefiro que você fale. Olá, LT, tá me ouvindo direitinho? Perfeitamente. Boa tarde a todos, uma alegria estar aqui com os senhores, com vocês, né? Eu estou acostumada a tantos eventos formais, tem que falar senhores, mas eu prefiro os eventos assim, mais informais. Carol, inclusive hoje eu tomei esporro porque eu não estou de terno, tá? Você É, sabe quem me deu, né? Foi Pedro. foi Pedro. Foi Pedro Pedro. pode dar esporro, ele que manda. Ele manda. Bom, há uns anos atrás a gente estaria falando aqui de inteligência artificial geral, né? Daquela inteligência artificial que a gente chama de discriminativa, que é o que o judiciário utilizava, que é para classificar processo, categorizar processo, separar os processos conforme o tema, que o STJ tem sistema muito bom assim, auxiliar a ver se o recurso tem ou não admissibilidade. Não é essa IA popular que a gente tem hoje, que é a IA generativa. Eu acho, inclusive, ano passado, se eu não me engano, eu estive presente, eu falei de inteligência artificial, mas não foi a inteligência artificial generativa, que foi essa que surgiu mais popularmente final de 2022, início de 2023, com o ChatGPT. Então, hoje, o que a gente fala muito no judiciário, além desses outros sistemas de classificação, categorização, auxílio, admissibilidade recursal, são os sistemas de IA generativa, ou seja, um ChatGPT do judiciário, que são sistemas que geram textos, que auxiliam a gerar despachos, auxiliam a gerar alguma parte da fundamentação da sentença com o controle do magistrado, depois a gente até fala sobre isso, mas são sistemas que são muito mais amigáveis ao usuário, ao próprio magistrado, ao próprio servidor. Antes, quem usava era a TI dos tribunais, agora é o magistrado ou servidor que diretamente usa aquele sistema. Interessante, né, Carol? É que eu acho que talvez esse tenha sido um dos maiores adventos da inteligência artificial generativa, porque ela possibilitou que qualquer pessoa fizesse uso disso, né? Exatamente. E como quer, né? A pessoa fala na sua linguagem, na linguagem natural, no português, a máquina entende e devolve a resposta. Isso, para a gente, até 2 anos atrás, era inimaginável. Os sistemas de IA eram usados pelo setor de TI do tribunal. E olhe lá, os magistrados e servidores nem sabiam que o tribunal deles tinha sistema de IA. Agora as pessoas usam e usam diariamente. Então, a gente tem hoje uma pesquisa do CNJ que saiu há alguns meses que constatou que mais de 50% dos tribunais já têm as suas plataformas que disponibilizam o uso da inteligência artificial generativa. O que é importante esclarecer, LP? Os tribunais não criaram o sistema de IA generativa. A gente não criou um chat GPT, por exemplo, porque isso é caríssimo. O mais barato que a gente tem no mercado é o do DeepSeek, que é o chinês, e que custou milhões de dólares. Então, a gente não criou um sistema de IA. O que os tribunais têm feito? Eles criam uma capa, uma plataforma que é amigável para o magistrado e para o servidor, que tem uma proteção de dados, uma segurança da informação para proteger os dados dos processos, mas quem gera o resultado, o agente inteligente que está ali por trás, é o agente treinado pela OpenAI, ou pela Google, ou pela Anthropic, por exemplo. Então, a gente sempre tem a necessidade de parceria com essas empresas. Todos os tribunais do Brasil e do mundo que estão utilizando IA, eu falei com os juízes do Reino Unido, que também estão fortes no uso da inteligência artificial generativa para auxiliar a gerar despachos e decisões deles. E eles têm um contrato com uma IA específica também, se eu não me engano é Microsoft, mas com alguma específica, porque a gente não consegue desenvolver um sistema
treinar um sistema com uma base de dados de bilhões de dados, botar ele para aprender a falar a linguagem humana e tornar ele um agente inteligente. Isso é caríssimo. O Brasil e nem o mundo vai conseguir, né? O sistema público. A gente pode pedir para o Brasil ajudar a gente a criar um sistema assim. A gente tem tentado, né? É. Inclusive, a gente tem muito orgulho em falar sobre o projeto, né, que foi montado pela STF no ano passado e que a gente foi uma das 3 empresas finalistas que apresentou o projeto lá dentro. E para a gente foi um baita orgulho conseguir participar desse processo e tentar contribuir de alguma maneira, né? Aí, o que eu queria entender, porque eu acho que dentro da informação jurídica, diferentemente, por exemplo, da inteligência generativa, artificial generativa genérica, você tem muito pouco espaço para erro, né? Então, a pergunta que eu vejo e que a gente no Jus Brasil se faz sempre é como é que você consegue entregar um conteúdo confiável, um conteúdo que ele seja, digamos assim, utilizável. Obviamente que sempre a responsabilidade, seja pelo documento gerado, nunca vai ser da inteligência artificial, sempre vai ser, seja do magistrado, seja do advogado, seja de qualquer pessoa que usou a ferramenta, porque ela nada mais é do que uma ferramenta. Mas eu acho que isso para a gente tem sido talvez o ponto que mais toca. E eu queria saber como é que você vê esse uso da informação confiável, entendeu? Sim, você podia, inclusive, eu vou te entrevistar nessa parte. Você podia, inclusive, falar um pouco para ele só em que contexto o ministro Barroso pediu para vocês apresentarem o projeto, porque aí eu vou dizer quais são os cuidados que a gente passou a ter a partir do que o CNJ determinou, o STF determinou de uso da IA. Só explica para eles esse contexto. Perfeito. Quando a gente foi chamado, né, a ideia do ministro Barroso era que a gente montasse um gerador de relatórios. Então, basicamente, a gente precisava pegar todos os autos processuais e gerar um documento que fosse fidedigno e respondesse algumas perguntas que eram feitas diretamente pelo STF. Então, eram 14 perguntas, se eu não me engano, que precisavam ser respondidas para a geração desse relatório. A parte interessante é que a gente procurou saber quantas perguntas, em média, eram respondidas em virtude do volume de ações que caem na mão do STF. E a resposta que veio do próprio STF foi em torno de 5. Então, aí você consegue entender como a inteligência artificial realmente consegue ajudar nesse processo, desde quando ela seja confiável. Exato. Mas esse foi o pedido do ministro e a gente ficou bem contente com o que a gente conseguiu entregar ao fim. Eu torço para que a gente consiga ter alguma coisa brasileira, né? Porque a gente atualmente está utilizando fazendo essas, não é parcerias, mas a utilização por meio da API, que a gente chama, né, dessas empresas da OpenAI, Google, Microsoft, etc. A gente queria uma brasileira, né? Vai sair. Vai sair, tá prometido, ó. Vocês estão testemunhas aqui. Já tem nome, tá? Chama Sabiá. Ah, é? Olha, bem brasileira. Então tá. Eu vou ser a primeira a testar. Tá, te digo se o resultado tá bom ou não. Bom, então o CNJ, o STF, começou com essa ideia de utilizar a IA generativa no judiciário brasileiro. Como a gente vive num sistema que é hierarquizado, os tribunais então passaram a ter mais confiança para investir nesses sistemas de inteligência artificial. Qual é a preocupação, como a LP falou? Não ter erro, né? Assim, evitar ao máximo que tenha erro. Para isso, o que tem que acontecer? Supervisão humana, indispensável. Então, a gente tem, nas aulas que eu dou, eu falo para gente, é praticamente um mantra da supervisão humana. Eu repito todas as aulas e todas as vezes, porque tem que ter supervisão humana. Para que a gente está utilizando a inteligência artificial hoje generativa no judiciário? Não é para gerar a fundamentação da sentença, na imensa maioria das vezes, não é para isso. É para gerar, por exemplo, o relatório dos processos. E ainda assim são poucos os juízes que utilizam para isso. Se a gente for ver a quantidade, dentro de um universo de 18 mil juízes, são poucos ainda os que se interessam pela tecnologia e que utilizam para relatórios, por exemplo. Mas dentre aqueles que são mais interessados, eles usam para relatórios, para sumarização de processos, ou seja, para fazer aquilo que a gente faria. Na inicial foi alegado isso, na contestação aquilo, em réplica aquilo. E ainda assim tem que ter a indispensável supervisão humana, porque a máquina vai errar eventualmente o número do evento do processo que está, ou então se falou em alguma preliminar, a máquina pode ter pulado aquela preliminar que falou, então é indispensável para ser confiável o resultado. Item número 1 é ter supervisão humana, que a gente considera indispensável. E foi o que você falou, o magistrado que utiliza, o servidor que utiliza, ele delega aquela atribuição, elaborar o relatório, e ele vai ter que rever. Ele não delega a responsabilidade. Qualquer erro dali, quem responde é a máquina? Não, é o magistrado, né? Então a responsabilidade continua com o magistrado
E eu falo para os servidores, continua com o servidor. Porque também não é para o servidor me mandar um negócio que ele utilizou um chat GPT qualquer, horroroso, e me mandou um resultado ali, aí eu vou ter que ficar catando erro naquilo, vai me dar mais trabalho do que se ele não utilizasse a IA. Então eu falo para o servidor, a responsabilidade é sua também, porque no final, imagina que você a parte daquele processo. Todo mundo aqui tem processo, né? Porque mais cedo ou mais tarde tudo se judicializa no Brasil, certo? Quem não tem um processo, é desde a briga com o cachorro do vizinho até problema da presidência da República. Mais cedo ou mais tarde tudo termina no judiciário porque a gente tem uma cultura extremamente litigiosa. As pessoas gritam no trânsito, eu vou Carol, te processar. o número de acessos do Juiz do Brasil é prova cabal disso, né? Exato, exato. Quem não conhece o Jus Brasil? Eu estava falando com a minha vizinha que foi processada, ela falou, eu procurei no Jus Brasil. Eu falei, gente, ela não é nem do direito. Ou seja, é uma sociedade extremamente litigiosa. Então, a gente tem que tomar cuidado hoje com esse uso dentro do judiciário, com essa responsabilidade, delegando uma parte da atribuição sempre com a supervisão humana, mas com a responsabilidade, seja com o servidor, seja com o magistrado. Eu sempre falo para eles, para os servidores e para os colegas magistrados que a gente faz as capacitações. Imagina que você está naquele processo, você não quer que uma máquina julgue o seu processo. Você quer que ela auxilie em partes que são padronizadas, mas não que a decisão venha da máquina, ninguém quer. Ainda que tenha uma parte gerada pela máquina, o humano tem que rever aquilo e a decisão é humana, quem vai assinar aquilo é humano. Tinha uma discussão que era o seguinte, dentro do CNJ, né, o CNJ tem uma resolução 615 de 2025 de março agora, que regulamentou a IA generativa no judiciário. Por meio dessa resolução, eles disseram para que pode utilizar a IA generativa, ou seja, ChatGPT e similares, para que não pode. E aí, dentro dessa resolução, eles discutiram assim, antes de elaborar a resolução, será que quando tiver uma sentença cujo relatório foi gerado com IA, será que o juiz tem que botar lá, houve utilização da IA nesta sentença? Tinha uma polêmica se precisava ou não, e o que venceu dentro das pessoas dessa comissão do CNJ que elaboraram a resolução era que não precisava, porque geraria uma desconfiança como se o magistrado não tivesse revisto aquilo. Mas está implícito que o magistrado reviu. Então, a gente parte do pressuposto de que ele reviu. Se ele não reviu, é um problema dele, é uma irresponsabilidade, na verdade, dele, né? Então, o que eu sempre falo do uso da IA, que eu espero, o Pedro perguntou, né, o Colombini, o que você espera do uso da IA? Que ela seja um assessor do juiz, exatamente como eu falo para o meu assessor, decide pela procedência com base nesse fundamento, você pode fazer com a máquina. Ó, eu quero que seja procedente, desenvolve esse fundamento e esse fundamento. E a máquina escreve muito bem, ela redige muito bem, né? Então, ela é boa para cumprir ordens que a gente dá. Aí sim, eu acho que a gente vai bem e a gente vai ter resultados mais confiáveis. Perfeito, Carol. Agora eu queria muito saber sua visão sobre o futuro. A gente sabe o que é de onde a gente veio. A gente estava falando aqui, por exemplo, que a última vez que você esteve aqui na Fenaló, você não estava, ainda não existia inteligência artificial generativa acessível à população. Hoje a gente já vê isso. E para mim, quando eu olho para a inteligência artificial, eu vejo ela que ela é uma tecnologia que ela é fundamentalmente diferente de tudo que a gente já viveu hoje, que ela consegue iterar sobre ela mesma. Então, ela basicamente, enquanto a gente estava operando até então tecnologicamente em fator de multiplicação, ela está levando tudo à potência. Sim. Papo de engenheiro, tá, gente? Eu não sou advogado. Mas o que é que você vê para frente? Tá? Qual é o limite que você entende para a inteligência artificial? Como é que você vê ela se desenvolvendo com o passar do tempo? Eu também sou do direito, né? É uma pergunta imprevisível, porque eu não imaginava que hoje, ano passado, nesse evento, não se falava de IA generativa. Hoje, provavelmente, ninguém está falando da IA antiga, aquela discriminativa que a gente usa o tempo inteiro. Né? Continua usando o tempo inteiro, mas as pessoas falam só da generativa. Então, eu não sei nem o que pode acontecer mais, porque se a gente for ver quem usa o chat GPT e similares, né, com frequência, Cloud, Copilot, etc., pode reparar que os erros diminuíram muito, né? Então, é uma evolução diária. Então, eu realmente, como uma jurista, não sei o que a gente pode esperar de sofisticação dessa ferramenta. Mas então, como jurista, o que eu espero é que ela nos auxilie muito no que toma o dia a dia do judiciário, que causa amorosidade para todo mundo. Eu tenho processo judicial meu, assim, de problema de acidente aéreo, problema com cachorro que teve erro médico, né? Então, todos nós somos usuários do judiciário.
Eu, como jurista e como usuária do judiciário, eu espero que ela reduza essa morosidade que a gente tem, que é inegável. E por que que é inegável? Porque são os 70 milhões de processos, né? Você vai numa vara judicial, eu estou falando pela minha, eu não posso dizer pelas demais. Os servidores não estão no Instagram ou no WhatsApp, eles estão fazendo processo, eles estão realmente ali trabalhando, mas é porque você imagina, eu assino cerca de 100 coisas por dia, entre despachos e decisões. Somando tudo dá umas 100. Só que alguém teve que preparar aquele CITSE, aquele intime-se, defiro provas e no meio perito número X. Se a máquina pudesse facilitar essa parte mais padronizada de CITSE, intime-se, né? Alguém clicaria lá, deferimento de renovação de prazo. Já havia um despacho com a renovação do prazo que o advogado pediu. Mas hoje demora para a gente fazer isso, porque a pessoa tem que digitar, tem que ir lá no modelo, pegar o que já tem no modelo. Eu acho que a IA pode automatizar muito dessas coisas, trazendo uma parte de inteligência para isso. Então, como usuária do sistema de justiça também, né, além de juíza, como usuária do sistema de justiça, o que eu espero é que a IA deixe que a gente volte a ser juiz, porque hoje eu me sinto uma juíza robô. Quando falam assim, vocês querem ser juízes robôs, porque a IA vai substituir vocês. Eu falei, não, eu já sou juíza robô, porque eu não consigo parar meia hora para fazer com calma um despacho, tem que ser correndo, tem que ser tudo rápido, porque tem advogado esperando, porque tem audiência para fazer. Você não consegue parar para fazer por uma semana uma ação de improbidade, por exemplo, que é algo que demoraria uma semana para ser feito com todo o cuidado que merece. Você tem que fazer com uma certa pressa, porque está pressionada pelo volume que você tem ali, né? Esse talvez seja o paradigma mais bacana da inteligência artificial, né? Porque o que ela vai fazer, no final das contas, é uma tecnologia que pode vir para humanizar as relações, porque ela vai tirar essa parte mecânica do trabalho, né? Então, a ideia é justamente que ela substitua nesse tipo de coisa e ajude ele a dedicar tempo a realmente o que importa, né? Exatamente. Aquele mandado de citação, carta precatória, mandado de intimação. O estagiário tem um estagiário que faz só mandado de intimação. Ele fica preenchendo o nome das partes, para onde vai aquilo. Por que não bota logo a máquina, uma IA, para pegar no processo, juntar isso tudo, expedir o mandado? E depois eu perco tempo revisando e assinando o negócio. Tempo que eu poderia estar fazendo lá na sentença de improbidade. Ou até participando de audiências, escutando realmente os problemas de forma pessoal, né? Então, Exato. tudo isso daí eu acho que para o judiciário vai ser fantástico, para a advocacia vai ser fantástico. Eu vejo com muito bons olhos o que tem acontecido hoje. Então, é por isso que, quando eu elogio o judiciário brasileiro, é, eu falo isso realmente do fundo do coração, porque eu olho aquela brincadeira e eu entendo o quanto aquilo realmente vai conseguir ajudar a população como um todo, que é o motivo pelo qual o judiciário existe, né? É. E foi o que você falou, nos humanizar, né? Deixar aquela parte mecânica mais para a máquina e deixar a parte que exige uma subjetividade, uma análise humana para o humano, porque isso que é difícil fazer hoje. Todo mundo, né? O advogado também, ele tem que fazer aquelas petições padronizadas. Para ele, se ele pudesse dedicar ao que exige mais uma análise fática, seria muito melhor. E o que a gente está tomando cuidado no judiciário, né? Não utilizar esses sistemas de IA generativa para qualquer análise subjetiva. Então, valoração de provas, verificar se é procedente ou não o pedido, deferir ou não uma perícia. Não tem como a máquina analisar isso. Você não pode, por exemplo, pedir para a máquina verificar se a testemunha está falando ou não a verdade quando você transcreve ali o depoimento. É impossível, a máquina não vai conseguir. E aí o que a gente sempre recomenda, se você não sabe como funciona a IA generativa, não usa, nem como advogado, nem no judiciário. Não usa porque você vai confiar demais nela. E aí você vai com certeza cair numa pegadinha que ela te pregou, porque ela é treinada para gerar uma palavra atrás da outra dentro de um contexto, né? Então, ela é treinada com bilhões de dados de treinamento para aprender a falar a língua humana. Então, ela vai vendo que sol e claro, que céu e azul vão aparecendo próximo, que excelentíssimo senhor, doutor, juiz, vai aparecendo próximo. Ela aprende essa sequência de palavras e ela vai reproduzindo. Isso não significa que ela saiba o que significa. Então, ela não tem compromisso com a verdade, ela não tem compromisso com a ética, ela não tem compromisso com a justiça. Você não pode colocar uma análise subjetiva pela máquina simplesmente porque ela não foi treinada para isso, ela não é feita para isso. Ela é um sistema estatístico de probabilidade. A probabilidade de uma palavra vir depois da outra naquele contexto é aquela que ela está te entregando. Ela não tem compromisso com a certeza, ela tem compromisso com a probabilidade. Então, se você não entende como funciona, não use na sua profissão. Porque a chance. Usa para fins, para fazer dieta, para fazer um plano para você malhar na academia, mas não usa para fazer uma petição judicial, não usa como servidor ou magistrado para fazer alguma coisa no processo, porque você vai cair numa pegadinha da máquina. Então, no judiciário, a gente não autoriza que seja utilizado, isso é uma resolução do CNJ, né, 615,
para análise subjetiva, para valorar provas, para fazer reconhecimento de emoções, para quantificar dano moral, qual o dano moral que aquela pessoa merece naquele caso. A máquina vai botar para você um valor e para mim o mesmo valor, mesmo sendo o mesmo caso. Testa 2 vezes lá. Porque ela não consegue, ela não foi feita para isso. Você está pedindo algo que a máquina não consegue. Então, a gente está no judiciário buscando a capacitação. O meu tribunal, por exemplo, tem um sistema de uma plataforma que permite a IA generativa chamada Apoia, que foi o meu tribunal é o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Justiça Federal do Rio. Nós criamos uma plataforma de IA generativa que pode ser usada pelo Brasil inteiro, está nacionalizada pelo CNJ. Então, o TJ do Acre e o TJ do Rio Grande do Sul pode utilizar. E ela permite a geração de relatórios, de emendas, de fundamentação orientada pelo magistrado. Mas o que a gente não permite que seja feito? Valoração de provas, análise subjetiva, procedência ou improcedência. Isso não tem como. Quem manda é o servidor ou o magistrado. Mas eu fico extremamente, de novo, né? Honrado com sua presença, viu, Carolzinha? Obrigado por estar aqui com a gente. Eu falo assim porque eu já considero a Carol minha amiga, tá? Mas é doutora Carol para todo mundo que não seja eu, tá? Dito isso. Doutora Carol, que é muito formal, né? Doutora Carol, verdade. Mas é um prazer enorme. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite com tão curta antecedência. E daqui a pouco a gente fala de novo, né? Obrigada, Obrigado, pessoal. gente. Tchau, tchau.